para falar um pouco de carreira, então, eu gosto sempre de comentar que eu fazia parte de um leque que o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele atua, aumentou bastante essa demanda, que é o home care, né? Que é o cuidar, então, do paciente em casa. Eu fiz toda a minha faculdade cuidando do paciente em casa, né? Que a remuneração é boa, tu tem um tempo mais flexível que as instituições de trabalho, tu consegue, então, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu sempre comento disso com os meus alunos, porque hoje em dia, com as famílias cada vez menores, o home care ele é muito importante, né? A nossa população, ela está envelhecendo. Então, a gente tem uma realidade que antigamente a gente não tinha, que era de ter quem cuide, né? Essas pessoas aí, então, nessa idade que é tão difícil, que é quase que impossível a gente não associar alguma doença, né? A velhice. Então, eu trabalhava como home care e fiz a faculdade, então. Depois da faculdade, eu comecei a trabalhar daí com outro leque, que é muito importante também para o enfermeiro, que é ser professor, né? Eu comecei, então, a dar aula no curso técnico e dar supervisão de estágio, que tu tem uma outra visão, então, da enfermagem. Porque eu sempre comento com meus alunos, Grazi, que parece que o profissional que entra nessa área, ele quer urgência e emergência, né? Ele quer aquele, eu quero trabalhar no SAMU, eu quero pronto-socorro, eu quero ver sangue. É o que mais eu noto, assim. Quer ver sangue, quer fazer procedimento, quer fazer injeção, isso, né? Quero fazer injeção, quero funcionar, E claro, né, tu durante o curso, e a CETREM traz muito isso, porque a gente pesquisa muito, né, na CETREM, então a gente tem esse leque, assim, de estar sempre pesquisando e procurando sobre a profissão, a gente se empodera muito, né, no curso CETREM. Eu sempre disse isso, né, abriu, assim, Tu pensa assim, eu vou trabalhar numa instituição, um hospital. Não, daí tu começa a fazer faculdade, acho que sempre se puxaram muito nós para isso, né? Então, assim, a gente viu todas as possibilidades. Com o salão de pesquisa, então, tu podia, assim, se imaginar em vários diferentes locais, porque a gente pesquisou muito, estudou muito. Então, eu já via como, sim, tu teria que trabalhar, a gente tem o sonho de trabalhar no maior hospital da região, né? Minha mãe trabalhava no Vide Saúde, então eu gostaria muito, queria muito trabalhar no Vide Saúde. Mas eu não tinha ainda uma área específica, sabe? Eu entrei na faculdade, eu não era essa turma que queria ver sangue, então, urgência e emergência. Eu gostava muito, mas eu não tinha essa pretensão de sair e fazer, então, uma pós em urgência e emergência, trabalhar numa UTI. Sendo que o meu último estágio de gerência, então, eu fiz uma UTI, né? Mas foi porque era uma área que me chamou a atenção pelos cuidados intensivos, então tu sempre pensa, né? Eu vou trabalhar, vou fazer o meu estágio ali, e fiz, e gostei muito. Foi onde eu comecei a trabalhar no Vide Saúde, foi na UTI mesmo, no noturno. Mas antes disso, como eu vinha te falando, eu tive essa oportunidade de trabalhar com os alunos, né? Então, como na supervisão, primeiramente, e daí é maravilhoso essa área, porque tu participa, então, da construção, né? Então, da constituição daquele sujeito, né? Como profissional da enfermagem. Então, ali que nem eu comento sempre, é uma massinha de modelar, né? Tu consegue formar eles, explicar e tirar as dúvidas. Então, assim, muitos alunos meus são hoje meus colegas de trabalho, né? Trabalham comigo. Então, assim, e me diziam assim, prof, eu nem imaginava a maternidade, né? Porque essas eram as meninas que queriam trabalhar na urgência e emergência. Olha então, aí, assim, né? E hoje estão trabalhando comigo. Então, nesse caminho, então, eu passei depois a dar aula em sala de aula. Para mim foi bom também, porque daí eu conseguia sair um pouco da maternidade, dar sobre outras disciplinas. Então, né, a gente cresci também bastante. Mas desde então, fiquei 3 anos trabalhando na supervisão. A supervisão é aquele enfermeiro que supervisiona todas as áreas do hospital, é importantíssimo. Eu sempre falo isso, que o enfermeiro, que ele começa a trabalhar numa instituição assim, hospitalar, é ótimo que ele conheça isso, todo o hospital, porque ele tem que entender o fluxo do hospital, né? As demandas, como que acontece, toda essa rede, né, do trabalho. Ele precisa ter um conhecimento de gestor também, né, Gilmara? Isso, de gestor.
Porque daí ele consegue trabalhar, ele consegue entender um pouquinho de cada coisa, porque na faculdade a gente tem um pincelado, né? Mas tem áreas que a gente não consegue, né, atuar tanto pela demanda no momento do estágio, pelo fluxo de pacientes que tu teve daquela área, né, durante o estágio. Então a gente vai para a área hospitalar e daí sim, eu costumo dizer que daí a gente cria corpo. Depois de um tempo na supervisão, tu consegue se enxergar dentro da instituição e daí você pensa assim, não, agora eu acho que eu vou fazer uma pós em tal área. Eu sempre falo para os meus alunos, e para todos aqueles com quem eu consigo, várias vezes eu já fui nas turmas da CETREM falar sobre a profissão, e eu sempre digo assim, esperem um pouco, né? Porque normalmente os alunos, eles já fazem muitas pós e vão para urgência e emergência de início ali. Não estou dizendo que não é legal, é legal. Quando tu tem aquela vontade, tu já tem uma especialização, mas é dentro do trabalho que tu vai te sentir, que tu vai criar um corpo e vai dizer assim, não, eu gosto de tal área, eu aprendi. Foi assim comigo na maternidade. Eu trabalhava na UTI adulto à noite. E a UTI, para mim, era UTI pronto-socorro bloco cirúrgico, eram as unidades que eu supervisionava à noite. E daí, depois de um tempo, comecei a fazer supervisão na maternidade. E eu tinha medo da maternidade, né? Porque é uma área que, então, eu atuei, tive bastante práticas aqui que a gente fez ali em trazer mais sobre maternidade e no pós-saúde, mas eu não tinha aquela responsabilidade, né, de ter uma unidade assim na minha mão. E eu comecei a trabalhar de noite, fazer supervisão, e foi ali que eu vi que cada vez eu queria ir mais na maternidade, eu gostava de estar lá, até que eu passei a fazer, então, a gerência da unidade quando eu passei para o dia daí. E lá se vão 12 anos, né? Vou fazer 12 anos de instituição. Então, com 3 anos de UTI adulto à noite. Hoje eu não me imagino em outra área. E se tu me perguntasse na faculdade, você pensa um dia em trabalhar materno-infantil? Não. Eu ia te dizer que não. Mas hoje, se tu me perguntar, eu sou da materno-infantil. Eu faço maternidade, que eu sou a coordenadora, e eu auxilio na supervisão da UTI neonatal aos sábados de manhã. E para mim, essas áreas são importantíssimas. Assim, se tu me perguntar se eu trabalharia em outra, claro, sim, né? Se tu tiver que aceitar um novo desafio. Mas o que eu me sinto bem mesmo, onde eu me encontro, é na materno-infantil. É a CETREM para você.